Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o conteúdo de período composto por coordenação e subordinação. Também é um conteúdo chamado de análise sintática externa. É o estudo das orações que compõem o período. Nós já estudamos as subordinadas, todas elas, que são as subordinadas substantivas, 6 orações diferentes, a oração subordinada substantiva subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e a apositiva. Nós estudamos também as adverbiais. As adverbiais são 9, aquelas que começam com C. Condicional, conformativa, concessiva, comparativa. E 3 que não começam com C. Temporal, proporcional e final. Depois das adverbiais, nós estudamos as adjetivas, que são 2. As explicativas, que apresentam vírgula, e as restritivas, que não têm vírgulas. Nós observamos também que nas adjetivas, elas iniciam com um pronome relativo. Esse pronome relativo pode ser que, o qual, quem, cujo, quando e onde. E esses pronomes eles vão variar conforme o referente, eles podem fazer concordância de gênero e de número, e o uso dos pronomes relativos também respeita a regência, a presença de preposições antes do pronome relativo. E é por isso, eu expliquei para vocês na aula retrasada, que ocorre a diferença entre o onde e o aonde. Na última aula, nós estudamos as orações reduzidas. Elas recebem esse nome porque elas são menores do que as orações desenvolvidas. Menores porque elas não apresentam nem conjunção, nem pronome relativo. E o verbo das orações reduzidas, ele não está conjugado, ele não apresenta desinência, modo temporal ou de número e pessoa. Ele está numa forma nominal dos verbos. Essa forma pode ser infinitivo, terminando em R, gerúndio, terminando em NDO, e pode ser particípio, terminando em ado e ido, tendo também o particípio irregular com outras terminações que variam bastante. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Agora, nesta aula, a gente vai estudar o período composto por coordenação. Para vermos o período composto por coordenação, nós vamos começar fazendo um comparativo entre... Deixa eu abrir aqui um documento, compartilhar a tela. Tá, então, nós vamos estudar as orações coordenadas, o período composto por coordenação. E para começar, é importante a gente conseguir discriminar, saber a diferença das coordenadas e das subordinadas. Joana vai dizer que não viu nada. Tá? O que é o termo que está conectando as duas orações? Eu sei que são duas orações, porque aqui tem uma locução verbal, que corresponde a um verbo, e aqui eu tenho outro verbo. Agora eu tenho que saber se esse que é uma conjunção integrante ou um pronome relativo, para conseguir distinguir se se trata de uma oração subordinada substantiva ou se é uma oração subordinada adjetiva. Então, para saber isso, eu tento substituir por outro pronome relativo. O qual, por exemplo, ou a qual. Joana vai dizer o qual não viu nada. Não faz sentido, então eu não consegui substituir por outro pronome relativo. Não é um pronome relativo. Será que é uma conjunção integrante, então? A conjunção integrante conecta duas orações e não retoma nenhum substantivo. Ao que não se refere a nenhum substantivo. E ele está grudando essas duas orações. Então, ok, trata-se de uma conjunção integrante. Aí a gente lembra que conjunção integrante existe apenas nas orações subordinadas substantivas. Ele inicia as orações subordinadas substantivas. E eu lembro também que para classificar uma oração subordinada substantiva, eu tenho que observar o que tem na oração principal e ver o que falta nessa oração principal para conseguir classificar a subordinada. Eu isolei aqui só a oração principal. Joana vai dizer. Perceba que é uma oração incompleta, porque eu não sei o que é que a Joana vai dizer.
certo? Ela vai dizer algo desconhecido para mim. Então, uma oração é uma oração incompleta. Lá, quando nós iniciamos o estudo das orações subordinadas substantivas, nós vimos que essa oração incompleta era a oração principal. E o que está faltando para ela ser incompleta? Vai dizer é um verbo transitivo direto. Quem diz, diz algo. Então, está faltando aqui o objeto direto. Portanto, essa oração que é introduzida pelo que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Agora, quando eu tiver um período composto por coordenação, tá? Esse aqui é por subordinação. Quando o período for composto por coordenação, as orações, as duas são completas, do ponto de vista sintático. As duas ou mais orações são completas do ponto de vista sintático. Exemplo. Eu fiz aniversário, mas não ganhei nenhum presente. Eu fiz aniversário e não ganhei nenhum presente. Qual que é o conector entre as duas orações? É essa conjunção aqui, a conjunção mas, certo? Agora eu vou olhar essa oração que aparece primeiro. Vou separar as duas. O mas é a conjunção e aqui eu tenho as duas orações. Vou analisar a primeira oração. Eu fiz aniversário. Quem é que fiz? Eu. Eu é o sujeito. Fazer é um verbo transitivo direto. Aniversário é o objeto direto. Não falta nada, está completa, o sentido está completo e sintaticamente ela completa também. Não falta nada. Não falta nada a essa oração. Só falta um acento aqui, ó. Que não saiu. Aniversário. Agora a segunda. Não ganhei nenhum presente. Quem é que não ganhei? Eu. Não posso dizer que é um sujeito elíptico aqui. Quem ganha, ganha algo, nenhum presente. Verbo transitivo direto e objeto direto. Também não falta nada nesta oração, tanto do ponto de vista semântico, do sentido, a gente consegue compreender o enunciado, quanto do ponto de vista sintático. É, então, uma oração completa. Outra oração completa. Então, essa é a diferença entre as coordenadas e as subordinadas. As subordinadas apresentam sempre uma oração principal, que é incompleta, tanto do ponto de vista sintático quanto semântico, e nas coordenadas não. As orações que compõem o período são completas, principalmente sintaticamente. Às vezes, semanticamente, falta alguma coisa para o entendimento completo do período, da oração. Mas sintaticamente elas são completas, elas têm pelo menos predicado, que entre os dois elementos essenciais, sujeito e predicado, é o mais importante. Classificações das orações coordenadas. A primeira coisa a se observar aqui na classificação é que as orações coordenadas, elas têm uma primeira subdivisão que se chama oração coordenada sindética e oração coordenada assindética.
Sindéticas, tá? Não é sintéticas. Tá. Você sabe o que é um síndeto? Síndeto é sinônimo de, sinônimo de conjunção. É a mesma coisa que conjunção. Então, síndeto é uma conjunção. Então, as orações coordenadas assindéticas, elas não apresentam conjunção. E as orações coordenadas sindéticas apresentam conjunções. Nas coordenadas assindéticas, elas são separadas entre si por vírgulas. Tá? Então, as orações coordenadas assindéticas, a OCA, elas são conectadas por vírgulas ou separadas por vírgulas. Exemplo. Pode ser algo bem sucinto, assim. Acordei. Levei um susto. Olha só, acordei é um verbo, levei é outro verbo, entre eles tem uma vírgula, então essas duas orações são coordenadas entre si, não tem conjunção para conectar as duas. E elas não são incompletas, elas são completas do ponto de vista sintático. Apesar de serem tão curtinhas, elas são completas. Porque acordei, quem é que fez a ação? Eu, sujeito oculto. Se tem sujeito e tem predicado, e não falta nada de complemento ao verbo, dá para compreender a ação, é um verbo intransitivo, por exemplo, é uma oração completa. Levei um susto. Quem é que levou um susto? Eu. Então, o sujeito é elíptico eu, levei é o verbo transitivo direto e um susto é o objeto direto. Também é uma oração completa do ponto de vista sintático, as duas são coordenadas entre si. Elas coexistem, elas não são complementares uma à outra, mas coexistem. Agora, as coordenadas sindéticas, essas que apresentam as conjunções. Elas têm 5 classificações diferentes. Seu compartilhamento está pausado. Vocês não estão vendo o que eu estou gravando, será? Espero que estejam. Senão eu estou escrevendo aqui e vocês não estão enxergando nada. Seu compartilhamento está pausado. Traga sua tela para frente. Vou pausar a gravação. Então, eu espero que vocês estejam vendo a página, que apareceu uma mensagem para mim que eu não estava compartilhando, tá? Ui, espero que tenha tudo certo. Então, orações coordenadas sindéticas apresentam conjunções. Elas apresentam 5 classificações diferentes. Essas classificações, elas se dão de acordo com a semântica, com o sentido dessas orações. Então, nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas. As orações coordenadas sindéticas alternativas. As orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, as 3 primeiras começam com A. Ai, apareceu tudo um aqui.
Agora deu certo. As orações coordenadas sindéticas explicativas. E as orações coordenadas sintéticas conclusivas. Então, cada uma dessas aqui apresenta conjunções específicas. Elas acabam sendo semelhantes às adverbiais. Então, elas podem até gerar confusão com as adverbiais, aquelas que começam com C. Então, as aditivas, as conjunções que mais aparecem é o e o mas também. Não foi demitido, mas também não recebeu a promoção. Então, tá somando uma ideia com a outra, por isso que se chama aditiva. As alternativas, as conjunções que mais aparecem é ou, ora, já, quer. Na gramática vai aparecer ou, ora, já, quer, porque geralmente essas conjunções vêm aos pares nas estruturas alternativas. Exemplo, ou se tem chuva ou se tem sol. A alternância entre uma situação e outra. Nas sindéticas adversativas, nós temos um mas, contudo, todavia, entretanto. São aquelas que geralmente as pessoas decoram, sabem de cor. E elas expressam ideias contrárias. Fui à aula, mas não tinha intenção de estudar. Tá? As explicativas, as conjunções que mais aparecem são o pois e o porquê. Agora cuida, porque o pois ele pode ser conclusão também. E o porquê ele pode ser uma adverbial causal. Tá? Eu vou terminar de fazer o resumo dessas aqui, daí depois eu mostro a diferença com a causal e mostro a diferença do pois explicativo e o pois conclusivo. Eu já até expliquei isso aqui quando eu trabalhei as adverbiais com vocês. Deve ter chovido, porque o chão está molhado. Então, porque o chão está molhado é a explicação da pessoa pensar, do enunciador pensar, que choveu anteriormente. Nas conclusivas, nós temos o logo, o pois, quando posposto ao verbo, e entre vírgulas. O portanto, etc. Tá? Deve ter passado no vestibular, logo os pais o receberão orgulhosos. Tá? Conclusiva. Agora as observações importantes. Importantes. Tá? O porquê. Quando ele expressa causa, tá? Pela lógica eu tenho que perceber que o porquê está antes da causa do enunciado anterior. Eu até usei esse exemplo na aula das adverbiais. Deve chover porque está abafado.
Estar abafado gera chuva, causa chuva. Então, essa aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. E quando é explicação, nós temos essa frase aqui, ó, deve ter chovido porque o chão está molhado. O chão estar molhado não causa chuva, não gera chuva. Acho que foi parar aqui. Deixa eu cortar. Não. Ué, como é que foi parar aqui? Ctrl C, Ctrl V. Então, essa aqui é explicação. É uma explicação porque chão molhado não causa chuva. Agora, atenção ao pois. Nós podemos ter esse mesmo exemplo aqui com o pois, ele vai ter o mesmo significado de conclusão. Deve ter passado no vestibular, pois os pais o receberão. Ou receberão orgulhosos. Opa, errei. Peguei o exemplo da conclusão. E eu queria passar primeiro o da explicação. Poderia até ser com a mesma frase, mas vamos pegar a frase que eu usei antes. Deve ter chovido porque o chão está molhado. É só substituir pelo pois e é isso aí. Atenção, pois. Se tiver uma vírgula só, ó, antes do pois, ele expressa uma explicação. Uma vírgula é igual a explicação. E essa oração é uma oração coordenada explicativa. Agora, se ele tiver entre vírgulas, ele vai expressar uma conclusão. Vou pegar esse exemplo aqui que a gente usou na conclusão. Só que aí ele precisa ficar entre vírgulas e posposto ao verbo da segunda oração. Posposto significa, então, depois. Deve ter passado no vestibular. Os pais o receberão, pois, orgulhosos. Aqui pode ser até um ponto e vírgula. Deve ter passado no vestibular, os pais o receberão, pois, orgulhosos. Se o pois estiver isolado, ele significa conclusão. Ok? Intercalado, o que é uma oração? Aqui são todas as coordenadas, né? São essas 5 aqui, as coordenadas sindéticas e assindéticas. A intercalada que vocês têm no material é quando eu tenho uma oração inteira entre vírgulas ou entre travessões e ela está só intrusa no meio de uma outra oração completa. Tá? É como se fosse uma coordenada dentro da coordenada. A pandemia quisera eu que fosse verdade está acabando. Então, eu tenho duas orações. Uma oração é a pandemia está acabando. E outra oração que é quisera eu que fosse verdade. Tá? Então, isso é uma oração intercalada, uma oração que está ali no lugar onde ela não estaria normalmente. Está se interpondo. Ok? Meninas, façam os exercícios. Se tiverem dúvidas nas questões, mandem, por favor. Certo? Então, nós acabamos esse conteúdo que é bem extenso. A próxima aula vai ser bem legal, porque a gente vai fazer uma revisão de todos eles e já começar com a pontuação. Aí, depois de ver pontuação e todas as orações e períodos, já vai ficar bem mais interessante para começar a evitar os erros nas redações. Certo? Muito obrigada. Tchau, fiquem bem, fiquem saudáveis e qualquer coisa me mandem um WhatsApp em qualquer horário. Certo? Beijão.